Shabbat Shalom, amados irmãos, amigos de Sião. Aqui estamos para mais um encontro dos amigos de Sião, nesse Kabbalat Shabbat, e nós vamos procurar fazer hoje uma apresentação tanto diferenciada. Eu tenho alguns quadros, algumas imagens que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e por conta disso nós vamos fazer uma transmissão a princípio gravada, mas depois eu vou entrar tanto no YouTube quanto no Facebook, para que a gente tenha uma interação após a apresentação, ok? Evidentemente, nós vamos começar com uma tefilá, vamos começar com a nossa oração que nós a cada Kabbalat Shabbat fazemos, e evidentemente que qualquer encontro dos amigos de Sião deve começar desta forma, né? Nós queremos nos colocar na presença do Eterno, do nosso Deus, e no nome do seu Mashiach, Yeshua, nós queremos pedir que a noite de hoje possa ser uma noite abençoada para todos nós, e que estas informações que eu quero partilhar com os irmãos possa fazer não só aumentar o amor de vocês pelo povo de Israel, pela nação de Israel, como também instigar a curiosidade de vocês para conhecerem melhor a história do povo e principalmente a Galut, que é a dispersão do povo judeu por toda a terra, tá bem? Vamos começar com a oração e depois vamos para as nossas notícias de Sião. A princípio, vamos fazer a nossa tefilá. Vamos orar então. Santo Deus, Pai amado, em nome do Teu Filho Cristo Jesus, nós queremos, primeiro, Pai, agradecer-te por Tu ter nos dado o Shabat, por Tu ter nos dado um momento de descanso, onde nós podemos, Pai, nos recolher, onde nós podemos reverenciar aquilo que tudo Tu tens feito por nós, Senhor Deus. E também, Senhor Deus, é um momento em que nós podemos nos reunir em família, podemos nos reunir em igreja, e nós queremos, num primeiro momento, Pai, ser grato a Ti pelo Shabat. Somos gratos a Ti pelo Shabat, Pai. Pai amado, queremos também, evidentemente, Senhor, Te louvar pela forma com que Tu nos deste o Teu Filho Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, para morrer pelos nossos pecados, pelos meus pecados, Senhor Deus. E diante de Ti eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, que Tu perdoa-me, que Tu possas aceitar esta minha oração, assim como, Pai, estou ciente de que todos aqueles que estão a acompanhar também assim se colocam diante de Ti. Perdoa nossos pecados, restaura-nos diante de Ti, e que nós possamos, Pai, ter uma noite abençoada, e que possamos, Pai, conhecer mais o Teu povo, conhecer mais a história do Teu povo, e esse povo, Pai, que nós amamos, que nós defendemos, e que nós queremos, Pai, que seja ganho para Cristo. Que mais e mais Yehudim possam reconhecer, Senhor, que Yeshua é o verdadeiro HaMashiach. Eu Te louvo já pelas inúmeras pessoas, inclusive amigos de Sião, que acompanham essa nossa programação, que são Yehudim e que já se entregaram a sua vida, Pai, a Yeshua. Coloco nas Tuas mãos essa nossa noite, peço que Tu abençoes, que toda a tecnologia envolvida aqui possa resultar, e coloco nas Tuas mãos, Pai, a vida do pastor Alexandre, do pastor Thomas Gilmer, da dona Linda, pessoas que têm estado à frente desse ministério há décadas, e também, Pai, coloco nas Tuas mãos aqueles que vão conhecer a terra de Israel e que possam fazer uma boa viagem e que tudo corra bem em todos os seus projetos. Também, Senhor Deus, coloco o ministério do pastor Alexandre Dutra também nas Tuas mãos, que aquilo que ele estiver fazendo nesse final de semana possa receber ricas bênçãos derramadas de Ti. Tudo isso nós agradecemos e tudo isso nós Te pedimos no nome santo do Teu Filho Cristo Jesus. Amém. Ok, amados.
Vamos aqui começar esse nosso encontro, que eu pretendo trazer algumas informações para vocês. E só que antes de mais nada, vamos começar com as nossas notícias de Sião, né? E a notícia de Sião que vem hoje, que eu quero compartilhar com vocês, ela de alguma forma vai agradar as pessoas que são adeptas de uma vida mais saudável, de uma vida fitness. E a notícia, deixa-me pegar aqui, vamos lá, um momento. Muito bem, a notícia tem a ver com saúde, a notícia tem a ver com estilo de vida e a notícia tem a ver com envelhecimento do cérebro. Interessante, nós temos a tendência a pensar apenas no envelhecimento físico, esquecemos que há um envelhecimento mental. E a Universidade de Ben Gurion, lá do Negev, onde eu tive a oportunidade de estar naquela universidade, né? Eles fizeram uma pesquisa e é o resultado desta pesquisa que eu quero trazer para vocês. Diz assim a notícia: estilo de vida saudável e dieta podem retardar o envelhecimento do cérebro. Pesquisadores da Universidade Ben Gurion descobriram que a redução do peso corporal em pessoas obesas, como parte de uma intervenção controlada, pode atrasar a idade do cérebro em meses. O estudo realizado na Universidade Ben Gurion descobriu que um estilo de vida saudável, baseado em uma dieta mediterrânea verde, pode retardar o processo de envelhecimento do cérebro. A dieta mediterrânea verde difere da dieta mediterrânea regular, devido às altas quantidades de polifenóis dietéticos e menores quantidades de carne vermelha e processada. Os pesquisadores acompanharam 102 voluntários que atendiam aos critérios de obesidade, uma condição que, acredita-se, envelhece o cérebro mais rapidamente que o normal. Não sabia. Os pesquisadores calcularam a idade do cérebro dos participantes antes do início do estudo, usando varreduras detalhadas, e repetiram o processo depois que os voluntários passaram por uma série de mudanças de estilo de vida ao longo dos 18 meses em que aconteceu o experimento, né? Os resultados sugerem que as intervenções no estilo de vida que promovem a perda de peso podem ter um impacto benéfico no processo de envelhecimento do cérebro. Uma redução de 1% no peso corporal rejuvenesce a idade cerebral por quase 9 meses. Interessantíssimo. A cada 1% do peso que você perde, você ganha 9 meses de idade mental mais saudável. Interessante. Esta é uma parte da notícia, a notícia é grande, não precisamos ler toda, este é o essencial da notícia, e o que nós temos aqui é a ciência chegando à conclusão de que os preceitos alimentares bíblicos, aqueles preceitos que estão lá em Levíticos, capítulo 12, 13, 14, né? Esses preceitos, associado às leis da Kashrut, que é o que baseia a culinária judaica, juntando esses dois preceitos, isso pode ser saudável não só
para o corpo, como também para o cérebro. Ou seja, fica aqui a sugestão de que você conheça mais a dieta mediterrânea, tanto a normal quanto a dieta mediterrânea verde. Às vezes, quando eu estou em Israel e quando eu vejo principalmente grupos de turistas chegando em Israel, me entristece um pouco, sabe? Ver as pessoas tendo toda aquela fartura, aquela oferta de coisas ali maravilhosas, e a pessoa fica, eu queria um arroz, eu queria um feijão, eu queria... Vi gente vibrar quando encontrou um McDonald's, sendo que tem aquela maravilhosa gastronomia ali à disposição, né? A minha sugestão é que quando vocês forem a Israel, principalmente o grupo que está por ir, mergulhe na culinária israelense. Mergulhe. De repente você pode voltar lá com hábitos, você pode voltar de lá com hábitos mais saudáveis. E é muito interessante quando você muda os seus hábitos e agora cientificamente comprovado que há uma mudança, inclusive, cerebral, uma melhoria, inclusive, cerebral. Muito bem. E um detalhe de passagem aqui, viu? Também a questão de acho que uns 30, 45 dias atrás, saiu uma matéria interessante também, dizendo que Tel Aviv foi eleita como a cidade mais vegana do mundo. Há em Tel Aviv mais de 400 restaurantes vegetarianos, o que faz da cidade a cidade mais vegana do mundo. Interessante. Indo a Israel, mergulhe na culinária mediterrânea e mesmo em São Paulo, Fortaleza, Paraíba, João Pessoa, Rio Grande do Sul, onde você estiver, há a possibilidade de você mergulhar na dieta mediterrânea, seja ela normal ou seja ela verde. Fica então a dica e a notícia de Sião deste Shabat. Ok? Voltando agora então para as nossas... Deixa-me ver aqui. Muito bem. Então, agora nós vamos para a nossa oração pela paz em Jerusalém, pela paz em Israel. Aliás, isto faz parte do compromisso dos amigos de Sião. Tenho comigo o meu cartãozinho dos amigos de Sião. Eu gosto sempre de mostrar o meu cartãozinho dos amigos de Sião. Esse aqui está comigo há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos ele está... Aliás, há mais de 13 anos esse cartãozinho está comigo. E no verso dele tem essas orientações que eu vou colocar na tela para vocês, né? Que de acordo com Salmo 122, verso 6, nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Depois, de acordo com Isaías 62:1, nós devemos defender o direito de Israel de ter Jerusalém como a sua capital eterna, sua capital unificada, indivisível. Pois Isaías diz: por amor de Sião não me calarei até que saia a sua justiça. Orar pela cidade eterna de Jerusalém também é um imperativo para os amigos de Sião. E depois, evidentemente, de acordo com Jeremias 3,17, faz parte do compromisso dos amigos de Sião compartilhar que o Rei Eterno, que Yeshua HaMashiach, vai reinar de Jerusalém sobre toda a terra, sobre todo o mundo. Jeremias, no capítulo 3, verso 17, diz: chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela. Ok, amados, então estes são os compromissos dos amigos de Sião, e como base, como ponto basilar aí, está o Salmo 122:6, orar pela paz de Jerusalém, e é o que nós vamos fazer agora. Oremos. Santo Deus, Pai amado, em nome do Teu Filho Cristo Jesus, agora nós queremos colocar nas Tuas mãos
a tua cidade santa, Pai, aquela cidade que tu escolhestes para que o teu filho ali executasse a maior parte do seu ministério, para que o seu filho, Cristo Jesus, ali executasse o plano mais importante da história da humanidade, que foi o sacrifício vicário que ele fez na cruz do Calvário. Senhor, como nós amamos essa cidade e como nós amamos e defendemos, Pai. E também, Senhor Deus, nós confirmamos que aquela cidade, Senhor Deus, é a capital eterna, indivisível do Estado de Israel. Mas nós sabemos também, Pai, que aquela cidade, que aquele povo que lá se reúne, vive cercado de inimigos. A cidade cercada de inimigos, o povo cercado de inimigos. E eu quero te pedir, Senhor Deus, nesse Shabat, que normalmente é um período que há tantas pressões, nós queremos te pedir que nesse Shabat haja paz, que seja um Shabat tranquilo em Israel. Em nome de Jesus, que haja paz em Jerusalém, que haja paz entre seus muros, que haja paz em toda a Eretz Israel. É o pedido que te fazemos, Bashem Yeshua. Amém. Ok, amados. Agora nós vamos nos concentrar um pouco na segunda parte deste trabalho que eu propus fazer com os irmãos a respeito aqui da terra onde eu e minha família temos exercido o nosso ministério, divulgando aqui o Evangelho de Yeshua, e vocês vão perceber, num mapa que eu vou mostrar para vocês agora, vocês vão perceber a importância da nossa família estar aonde estamos. Quem acompanhou o nosso encontro anterior, viu que eu falei a respeito de uma expressão que é muito comum, que é muito conhecida aqui em Portugal, que são os chamados carcavelos. Eu expliquei o que era a palavra carcavelos, que vem de carcá, a palavra hebraica carcá, que significa chão, um terreno, ou como se diz aqui em Portugal, um sítio, né? Um terreno, carcá, e velos vem de belos, vem de bel, vem de baal, vem de senhor. É uma mistura aí de hebraico com fenício, e o fato é que a palavra carcavelos significa um chão que tem um dono. E eu expliquei no nosso encontro passado que há muitos carcavelos espalhados por Portugal todo, e que esses carcavelos, o centro de cada um carcavelo, ele era onde morava o dono da terra, e no entorno, tecnicamente, quem estuda essa questão de toponímia, quem estuda essa questão, chama as localidades que estão no entorno de uma propriedade principal, chama-se de constelação. Então tem o carcavelo e tem uma constelação de carcavelo, de pequenas comunidades no entorno desse carcavelo. Eu quero mostrar para vocês um mapa de Portugal, aí vou colocar aí na tela o mapa de Portugal. Este é o mapa de Portugal, certo? E aí está aparecendo todos os carcavelos que são reconhecidos, que são documentados. Vocês percebem que há um acúmulo grande de carcavelos ao norte do mapa e um pequeno grupo de 6 carcavelos que fica um pouco abaixo. Essa região onde tem esses 6 abaixo é a região de Lisboa. Depois, a primeira bolinha azul que aparece para cima já é o sul da cidade de Coimbra,
é Soure, aí no sul da cidade de Coimbra. A bolinha que está um pouco mais à direita no mapa mostra um Carcavélo deslocado, aí é a cidade de Castelo Branco. Há um Carcavélo deslocado aí, mas depois você percebe que a grande maioria dos carcavelos estão concentradas na região norte do mapa. E especificamente onde estão essas 5 bolinhas vermelhas e a bolinha amarela é a região onde nós moramos. Cada uma destas bolinhas representa um carcavelo, ok? Mas eu vou ampliar esse mapa. Para vocês terem uma ideia da região que nós moramos. Então, acima de Coimbra e já chegando à região do Porto, um pouco mais à esquerda, nós temos diversos carcavelos e quando chega aqui nesse miolo do mapa é a região de Braga. É a região de Braga e onde estão as 5 bolinhas vermelhas e uma amarela já é indo para o lado do litoral e esta é a região de Barcelos. A região de Barcelos. Os dois, este pontinho amarelo é exatamente o local onde nós moramos, onde a minha família mora, e eu vou até pegar esse mapa um pouco mais, vou me socorrer aqui do Google Maps. Pronto, o que vocês têm aí agora é o Google Maps, mostrando à esquerda o Oceano Atlântico Norte, né? Bem no centro dessa imagem está a cidade de Barcelos e nessa estrelinha está Arcozelo, que é a freguesia de Barcelos, onde está localizada a igreja que nós somos responsáveis, certo? Agora, aí, nesse outro mapa, mostrando já o local, aqui em Portugal chama-se sítio, viu? No caso aí, é um local pertencente à aldeia de Palmeira de Faro. É um canto, é o nome que se dá a isso. E o nome desse canto chama-se Eiradana. É onde nós moramos, Eiradana. E a Eiradana faz parte de um carcavelo. E agora eu vou mostrar para vocês 3 carcavelos que tem na região. Tem um carcavelos na região de Braga, tem um carcavelos um pouco ao sul de Barcelos e um pouco ao sul do local que nós moramos, que é Eiradana, certo? Agora deixa eu detalhar mais um pouco esse mapa. Vou detalhar mais um pouco. Agora aí são constelações. Nos pontos azuis ficava o dono da terra. É como se fosse um pequeno reino. Era dividido dessa forma e ficava o dono da terra. E no entorno do dono da terra surgiam então as terras que eram dadas a ele, às outras pessoas, por esse dono da terra. E se você perceber, todos os nomes têm alguma ligação com o carcavelo. Lembre-se, carcá, em hebraico, chão, e belos vem de senhor, o senhor da terra. E aí você vai ver Carvalhos, Carvalhal, Calvele, Samo, Ofir, Boza. Todos esses locais foram locais onde houve uma presença judaica significativa. O carcavelo principal era onde estava aquele senhor mais rico, o judeu mais rico, e nesses locais à parte é onde ficava onde estava a população que era gerenciada, que era dirigida por esse dono, certo? Então, como eu disse,
a nossa casa fica nesse pontinho aí, no Eira Dana. Muito bem, então isso aqui foi só para lembrar um pouco o que eu falei no nosso encontro passado, porque eu disse que os toponímios, os nomes das cidades e de locais aqui em Portugal tem muito a ver com essa presença judaica nestes carcavelos. E curiosamente, ou não, né, onde tem carcavelos é onde tem mais cidades, vilas, aldeias com nomes em hebraico e também onde são preservadas tradições que, quando nós vamos buscar a origem, nós percebemos que são tradições judaicas. E é esse o segundo ponto, e é esta a base da nossa palestra no dia de hoje, certo? Porque hoje nós vamos deixar de lado esse tempo pré-romano. Como eu disse no encontro passado, todos esses carcavelos foram fundados antes da chegada dos romanos aqui. Então aí são descendentes dos filhos de Noé que vieram para cá. Nós estamos falando milhares de anos antes até mesmo centenas e centenas de anos antes da era cristã. Né? A cidade que nós moramos aqui perto, por sinal, eu até comentei no nosso encontro passado, ela tem 3.006 anos. Vai fazer esse ano 3.007 anos e foi fundada pelos celtas. E foi justamente nesse período que um grupo de judeus um grupo veio lá de Israel e espalhou-se pela Península Ibérica e concentrou-se nesse ponto do mapa onde eu mostrei os pontinhos para vocês. E nós temos aqui um estudo que pode ser que futuramente eu até venha fazer um encontro de Sião sobre isso, falando da presença judaica em Portugal, certo? Então aqui já tem marcas mais contemporâneas, já da Idade Média, e da Idade Média para frente, quando houve um êxodo muito grande de judeus vindo da Espanha para cá. Então, já tem registros mais, digamos, modernos, né? E esses registros mais modernos acabaram por influenciar a cultura e a religiosidade portuguesa. Às vezes, nem o próprio português, aliás, eu tenho percebido isso, eu tenho conversado com dezenas e dezenas de portugueses e nem eles se dão conta de que práticas cotidianas deles têm base judaica. Eles desconhecem isso. Por exemplo, a cada ano, quando está para chegar a primavera, que coincide aqui no hemisfério norte com a chegada, com a época da festa do Pêssar, da Páscoa, quando está para chegar a época da Páscoa, há uma tradição aqui em Portugal que é chamada de a limpeza da primavera. É a época que os supermercados mais vendem produtos de limpeza, mais vendem apetrechos, até mesmo espanadores para tirar todo o pó da casa, né? Porque todo português, há uma tradição entre os portugueses de fazerem uma limpeza profunda na sua casa às vésperas da Páscoa. E é chamada de limpeza da primavera. Ora, quem conhece, e o pastor Alexandre Dutra já fez estudo sobre isso, quem conhece a história da Páscoa sabe como que os judeus se preparam para o Pêssar. Como que eles fazem aquela varredura na casa para tirar o hametz, para tirar o fermento. E isso foi uma tradição trazida para Portugal pelos
pelos judeus e que ficou enraizada na cultura e que os portugueses hoje fazem espontaneamente. Outra tradição que também coincide com a festa judaica é uma tradição aqui em Portugal chamada entrudo. O entrudo parece uma festa de carnaval, não é bem uma festa de carnaval, onde há fantasias, as pessoas saem pelas ruas, as pessoas dão presentes umas às outras na época do entrudo e que tem uma ligação total com a festa do Purim. Por sinal, esta imagem que eu estou colocando aí na tela são crianças brincando do entrudo na região de Leiria, que é onde começa a base dos Carcavelos ali nas proximidades de Coimbra. São as crianças brincando de entrudo e você vê, são meninas vestidas de rainha, meninos vestidos de rei. Nós estamos vendo aí Malca e Melech, rainha e rei. Isso aí faz parte dos festejos do Purim. Os portugueses festejam o entrudo mal sabendo que ele faz parte dessa tradição judaica. Depois, outra coisa, há festas aqui espalhadas por todo o país que foram, como é que eu diria, não é incentivadas, são festas que foram, de alguma forma, o norte influenciadas, é a palavra que eu estava procurando, que foram influenciadas por tradições aqui do norte, aqui da região dos Carcavelos. E foi até o Ribatejo, por exemplo, como a festa do Bodo. A festa do Bodo é uma festa que acontece em várias regiões onde há carcavelos, e eu especificamente coloquei aí nesse quadro a festa do Bodo que teve esse ano em Azinhaga do Ribatejo. E ela tem todos os elementos, essa festa, todos os elementos de um casamento judaico, com o passeio da noiva, do noivo, tem todos os aspectos, sem contar que os casamentos os casamentos portugueses estão cheios de elementos judaicos. Recentemente, eu estive num casamento de um casal português, alunos nossos dos acampamentos de jovens e adolescentes que nós fizemos aqui, e um casal de jovens portugueses, cristãos, e fizeram o casamento, evidentemente, dentro da tradição judaica, com muita comida, com o copo d'água, a noiva na casa dela, o noivo na casa dele, o encontro da noiva com o noivo, a festa. E eu comentava com os noivos no final, olha, só faltou aqui quebrar a taça e faltou aqui pegar o noivo e a noiva na cadeira, né, para sair dançando com ela, com o casal. Porque os demais elementos de um casamento judaico estavam todos presentes ali, todos presentes. E a festa do Bodo, ela tem também uma influência destas. Depois, outra coisa que eu acho muito interessante aqui, muito interessante, é uma tradição que inclusive nós temos na nossa igreja também, né? Que é, aos domingos, nós comemos regueifa. E o que é a regueifa? Essa imagem que vocês têm na tela aí é clássica de uma casa na manhã do domingo, né? É uma casa com um pão normalmente trançado. Esse pão ele é vendido apenas aos domingos. Regueifas tem apenas aos domingos. Tem até durante a semana uns pães que são com a mesma massa, mas não tem o formato da regueifa. A regueifa ela é feita no sábado e é vendida no domingo. Ela é feita no sábado, mas
O vendedor não sai com a regueifa para entregar, para vender, ele só sai no primeiro dia da semana, que é o domingo. Isso lembra as halot, lembra a halá, que é o pão cerimonial do Shabat. Esta é uma tradição nortenha. A gente vai para o sul, não tem tanta essa tradição. Agora aqui ao norte, às vezes estamos indo para a igreja e as ruas aqui são estreitas, nós estamos com o nosso carro passando numa rua estreita daquela e à nossa frente está o carro da regueifa. E a gente tem até que parar um pouquinho, esperar, ele entrega a regueifa para um cliente, entrega para o outro. A regueifa é entregue à porta das casas aqui. Comprada, evidentemente, né? É vendida à porta das casas. Tradição judaica do cotidiano português que muitos portugueses não imaginam. A outra tradição, já tive a oportunidade de falar para vocês, né? Inclusive, quando vem pessoas nos visitar aqui, eu faço questão de servir a alheira. Esta parece com linguiça, viu? E esta alheira aí foi preparada pelo meu filho, pelo Josh, e eu quem tirou a foto. Ela até saiu numa reportagem que nós fizemos para o Café Torá, lá do Miguel Nikolaevski, né? Eu gosto muito dessa foto. E aqui, então, é o Josh a preparar a alheira, né? A alheira é uma espécie de linguiça, parece um enchido, só que dentro não tem carne de porco. O português come muita carne de porco. Escapou essa tradição, viu? Os judeus não deixaram a tradição de não comer carne de porco. Aí já foi influência de outros povos que chegaram aqui. O fato é que a alheira é uma espécie de linguiça, uma chouriça, como diz aqui em Portugal, é uma espécie de chouriça feita com carnes que não são de porco. Isso foi uma forma que os judeus inventaram de driblar a Inquisição, e surgiu na época da Inquisição, foi inventada pelos judeus e hoje, principalmente na região de Mirandela, na região do Porto, na região de Barcelos, onde nós moramos, é uma das iguarias mais apreciadas, né? O brasileiro pode se frustrar um pouco, como aconteceu uma vez com a irmã que esteve aqui. Ela viu a alheira, achou bonita e acho que estava com saudade de uma boa linguiça, pediu aquilo no restaurante e quando ela partiu, ela não gostou nem um pouco, né? É macento por dentro, é só mesmo para enganar os perseguidores dos judeus, né? Agora eu digo para vocês, eu particularmente, o Josh, então, nós gostamos imenso da alheira. É só uma questão de experimentar. E ela tem o nome de alheira porque ela é feita com muito tempero e principalmente com muito alho. É uma delícia. Vindo a Portugal, sugiro, comam alheira. Depois, outra tradição, e esta vai requerer que vocês acompanhem um vídeo comigo, certo? Eu vou colocar um vídeo aqui. Esse vídeo mostra está dividido em duas partes. Primeiro, eu quero colocar uma gravação histórica de um razan de uma sinagoga britânica cantando uma música ritual da sinagoga britânica. Vejam o trechinho deste vídeo e logo depois eu vou colocar um trechinho de um vídeo que é uma música de tradição portuguesa, tá bem? Então, primeiro, ouça um trechinho de entre aspas, louvor, né? Numa sinagoga britânica de meados do século passado. Uma gravação histórica. Assistam. Que
Baruch atah Adonai Ha'el HaKadosh. Muito bem, vocês viram que interessante, né? Agora eu vou pôr para vocês um trechinho de uma das músicas mais tradicionais do cancioneiro português. O cancioneiro português tem o fado, que é patrimônio material da humanidade. O cancioneiro popular tem o vira, que não é não é patrimônio imaterial. Tem o fado, tem o vira, tem outros estilos, tem as músicas de concertinas, certo? E tem o cante alentejano. O cante alentejano é patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Agora, dê uma olhada como é o cante alentejano. Bonito
E daí? Perceberam a semelhança? Notaram a semelhança? Inclusive, se você tiver a oportunidade de buscar na net depois a indumentária, como são as roupas dos portugueses que cantam o cante alentejano, vocês vão perceber que é uma indumentária completamente judaica. Inclusive, aquelas franjas, eles têm uma peça de roupa que eles colocam por baixo do colete que eles cantam, que tem aqueles tzitz, aquelas cordinhas que descem na roupa dos judeus. E tem também a tradição de ter um chapéu que é extremamente parecido com o chapéu dos judeus Hassidim, dos judeus ortodoxos. Eu vou colocar algumas fotos para que vocês tenham uma ideia de como não só a música do cante alentejano tem esta ligação com a cultura judaica, extremamente parecida, como também a indumentária, a roupa que os cantadores usam, tem toda uma ligação com o judaísmo. Pois bem, vejam que coisa, nós temos locais, a toponímia, né, como nós damos o nome dos locais, nós temos toponímias completamente judaicas, com palavras completamente judaicas, Kadima, Lamed. Eu até vou pegar aqui, para vocês terem uma ideia, alguns nomes destes carcavelos, para vocês verem como que a presença judaica aqui deixou marcas. Olha os nomes de alguns desses locais próximos a Carcavelos. Primeiro eu já disse, né? Tem Carvalhos, Carvalhal, Carvelho, tudo isso são variações de Carcavelo. Mas tem também, por exemplo, Alagoa. Nós temos o estado de Alagoas, mas aqui, em vários locais de Portugal, nós encontramos localidades chamadas Alagoa, sem o S no final. E quando nós vamos ver registros históricos dessa região, no passado era Halagha, que em hebraico, e principalmente no hebraico mais antigo, é lugar de culto. Depois tem Aliá, que a gente sabe que é uma ligação com aliá, com subida, ascensão, fazer aliá. Arouca, o carcavelo de Arouca vem de Aror, que é lavra, vem de lavrar, vem da terra. Tem, por exemplo, a fonte de Brit, que vem de Berit, que vem de aliança. Tem vários locais que tem o nome de Kadem, que vem de Kadam, e que tem o sentido em hebraico de terra apropriada. Cartacho uma constelação, faz parte da constelação de um carcavelo lá próximo de Lisboa. Cartacho vem de Cart Adar, que significa cidade nova. Dabeba vem de Rabeda, que é lavoura. Gafas, tem muitas regiões chamadas Gafas e Gafanhas, principalmente ali nas proximidades de Aveiro. Tem diversas gafanhas de Nazaré, gafanha... É uma região que tem muitas gafanhas. Vem de Geffen,
que nada mais é do que vinha. Massada tem diversas localidades também, ou com o nome de Maceda, Macedo ou Massada, que é fórum ou cidadela em hebraico, e é claro, nós conhecemos a fortaleza de Massada. Há também uma localidade junto a um carcavelo que é Maravodi, cujo nome anterior era Maaravi, que é lamentação, é choro, no sentido de ser lamentação e choro ritual. Mocharro fica lá mais ao sul. Existem 3 carcavelos com o nome de Mocharro, para vocês terem uma ideia. E ele vem de Mochá, que é leira, que é um local de terra onde há plantio. E Maaravi, por exemplo, Maaravi, que é lamentação em hebraico, tem 39 localidades chamadas Maaravi, e que tem esse sentido de um local de lamentação, provavelmente locais onde os judeus lamentavam o fato de estar distante da sua terra. Há outro nome interessante, Sequeira, e até é sobrenome disso, né? Sequeira. Sequeira há pelo menos 6 localidades junto a carcavelos com o nome de Sequeira, que vem de Sequer, que significa açude ou represa em hebraico, né? E Balberde, a nossa região aqui tem muito Balberde, que depois virou Val Verde ou Vale Verde, e que vem de Balberite, que é Senhor da Aliança. Ou seja, você vê a presença judaica, as marcas da presença judaica por todo local que você passa, principalmente aqui no norte de Portugal. Nas festas, nas tradições, na culinária e mesmo na religiosidade. E quando entra na parte também da lavoura, nós temos aqui festas em que mostram crianças a fazer os mesmos preparativos que é feito por ocasião da festa do Sucote, a festa dos tabernáculos, e também as outras festas que são ligadas à colheita também, inclusive ornamentações no estilo da Sucá, também nós encontramos aqui, crianças nestas festas usando aquelas tiaras de flores, que é uma característica das festas judaicas também. E aqui na nossa região, há uma festa muito interessante na cidade de Barcelos, que é a festa do Senhor da Cruz. Essa é uma festa que vai encontrar em diversas regiões em Portugal o dia 3 de maio como o dia do Senhor da Cruz. Em nenhuma outra cidade, em nenhum outro país europeu, há essa tradição de celebrar o 3 de maio como o dia do Senhor da Cruz. E, por sinal, a festa que nós temos aqui em Barcelos é uma festa gigantesca. Ela começa no final de abril e o ponto alto é no início de maio, que pega o feriado do 1º de maio, e em Barcelos, especificamente, o feriado oficial da cidade de Barcelos é no dia 3 de maio e é onde é feita a festa maior do chamado Senhor da Cruz. Agora veja que interessante. Esse estudioso aqui, esse senhor que estudou a história
e a influência judaica em Portugal, ele mostra que a festa das cruzes, principalmente o dia 3, e esse feriado que é municipal aqui em várias cidades, diz que não é muito comum em outros locais, e ele diz, segundo os historiadores do cristianismo, dignos de crédito, o culto da Santa Cruz é de origem palestiniana e síria. Ele usa a expressão palestiniana porque é a forma que se referem os não defensores de Israel se referem à terra de Israel, né? E ele diz que nos meios portugueses a Santa Cruz do 3 de maio tem pouca relação com o catolicismo do restante da Europa. E, na verdade, ele diz que historicamente é dito que a festa é contra as pragas agrícolas. É contra as pragas agrícolas. E ele cita aqui o Sermão da Santa Cruz do padre Antônio Vieira, e ele diz que neste sermão o padre Antônio Vieira ele exalta o grande povo judeu. E ao longo do sermão ele cita Moisés, e olha que está falando do sermão da Santa Cruz, viu? Do dia 3 de maio. Então ele diz que ao longo do sermão, o padre Antônio Vieira, ele cita Moisés, Josué, Sansão, Judite, Miguel, príncipe dos exércitos, Nicodemos, príncipe dos judeus, etc. E ele fala que este é considerado do padre Antônio Vieira, é considerado um dos sermões criptos judaicos mais conhecidos. E este autor, ele fecha o seu comentário dizendo que, segundo Flávio Joséfo, o dia 3 de maio teria sido o dia em que os israelitas deixaram o Egito. Está aqui na página 101 deste livro, Origens Orientais da Religião Popular Portuguesa. E na nota que ele faz a respeito desse capítulo, ele cita o livro, é um trabalho acadêmico, não é um livro aprazível de ler, né? Um livro denso, não é uma leitura digestiva, né? Mas é extremamente fundamentado com registros históricos e bibliográficos, e nesse caso ele está citando o Histoire ancienne des Juifs, que é um livro que foi publicado em 1981 em Paris e que mostra essa visão esta interpretação do Flávio Joséfo sobre o dia da saída dos judeus da terra do Egito. E a nota fala que a Bíblia não diz em que dia saíram os hebreus, apenas se sabe que eles celebraram a Páscoa na lua cheia antes de se porem a caminho. E é justamente o padre Antônio Vieira faz uma ponte dessa festa com a saída do povo judeu do Egito, com a festa da Páscoa, e o curioso é que esta festa, especificamente aqui em Barcelos, ela tem elementos que são para lá de judaico, extremamente ligados à tradição judaica, não só das comidas que são servidas, não só do dia que a festa é realizada, mas até uma coisa, Barcelos é o concelho, que é a subdivisão aqui, distrito, concelho, freguesias, aldeias, vilas. Barcelos é a sede de um concelho. E Barcelos tem o maior número de freguesias de todo Portugal. E cada uma dessas freguesias, no dia da festa, eles trazem eles chamam de arco, mas é uma espécie de um estandarte.
e eles colocam em volta da praça como para marcar a presença de cada uma dessas freguesias. Cada um. Então, Perelhau, Vila Cova, que é aqui do lado, Curvos, Remelle, vai pegando Aborim, vai pegando o próprio Arcozelo, onde está a igreja. Os moradores fazem estandartes, conforme esses que eu estou mostrando, eu vou mostrar na foto aí, né? Então, e eles colocam em volta da praça, no centro do local onde é a festa, como se fosse o arraial dos judeus, quando cada tribo colocava o seu estandarte, cada tribo colocava a sua bandeira. E aqui, cada freguesia, cada uma dasquelas freguesias que fazia parte do Carcavelo, trazem a sua bandeira e colocam ali para marcar o dia da festa. Ok, amados? Então vocês podem perceber como que a cultura portuguesa, como que a religião portuguesa, como que a tradição portuguesa está completamente impregnada de judaísmo, está completamente impregnada de tradição judaico, e que depois foi feito um sincretismo com o cristianismo católico. E hoje nós vemos mistura de tudo isso, principalmente dentro das festas da Igreja Católica. Ok? Então esta era a minha contribuição neste Kabbalat Shabbat. E agora, para a questão de perguntas e respostas, eu vou entrar no nosso chat, no Facebook, para que eu possa responder as perguntas de vocês, tá bem? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vamos lá para o Facebook e eu vou poder tirar essa dúvida com vocês, tá bem? Então, eu agradeço a participação de cada um. Foi um Kabbalat Shabbat diferente. Como eu tinha imagens para mostrar, eu preferi fazer de uma forma gravada, mas estou agora aqui aberto para nós fazermos esse bate-papo lá no Facebook, ok? Deus abençoe. Vamos terminar, evidentemente, com mais uma tefilá, vamos terminar com mais uma oração. E eu agradeço a presença de cada um de vocês que estiver acompanhando a transmissão deste nosso Encontro dos Amigos de Sião. E vejo-vos lá no Facebook para tirar as dúvidas, ok? Vamos orar então. Santo Deus, Pai amado, em nome de Jesus, obrigado por termos a oportunidade de nos reunir com esse grupo de irmãos que amam Israel, e podemos descobrir, Pai, que esta nação, que é a nação que foi responsável pelo descobrimento do Brasil, tem uma ligação tão grande com a história de Israel. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo aprendizado que nós podemos tirar disso, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que mais e mais descendentes de judeus, que há certamente aqui no norte de Portugal, onde há um grande número de judeus, te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que esses judeus saiam das amarras da tradição que foi corrompida, Senhor, e reconheçam que Yeshua é o Messias, que Jesus é o Hamashiach. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, que haja salvação no meio do teu povo, dos descendentes do teu povo, mesmo esses que estão miscigenados, como são nos dias de hoje, Pai. Em nome de Jesus, sê com a nação de Portugal e os judeus da Galute que estão aqui espalhados. Agradecemos, Pai, o tempo que tivemos, em nome do teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Amados, um Shabbat Shalom para todos e nos vemos lá no Facebook para as possíveis dúvidas. Shabbat Shalom Lekulam.